Estou olhando aqui de cima. Quem é essa terceira dimensão? A altitude do terreno. É a distância que você está da foto, que na verdade é a diferença de altitude do terreno. É o Z. É o Z. Exatamente. Então, é por isso que a gente faz um voo estereoscópico. Toda vez que a gente tem um levantamento estereoscópico, a gente consegue extrair não só a planimetria, mas a altimetria também, que é super importante para a gente. Então, vocês que estão na área ambiental, certamente, se vocês forem para essa área de mapeamento, vocês vão estar trabalhando com um dado gratuito muito famoso, que é o SRTM. Não sei se alguém já ouviu falar dessa missão. É uma missão americana que levantou modelos de tal de elevação do mundo inteiro, praticamente do mundo inteiro, de 80 e poucos por cento, só está fora os polos e tal, mas o Brasil está totalmente magiado, tá? Gratuito, uma grade de 90 metros, é uma grade bem espaçada uma da outra, então é uma coisa que não é um relevo de detalhe, mas a qualidade da altimetria está em torno de 16 metros. Que vocês podem, é ruim, né? 16 metros de erro. Não é ruim, não. Para vocês pensar no Brasil inteiro, um dado gratuito, é uma coisa bem interessante para você ter uma ideia de como é o relevo, tá? Então, anotem isso, SRTM, foi feito de radar, inclusive, esse dado, mas é um material que vocês vão ter disponíveis, é fácil de achar, é fácil de baixar, tá? Então, não tem nada de modelo de elevação. Bom, e aí o nome que a gente tem desse dado, a gente chama de modelo digital de elevação, tá? Que é uma modelagem da superfície, das elevações da superfície. Então esse é um dos produtos que a gente gera aqui na gerência de magiamento. Obviamente, né, a gente está falando de mais detalhes do que esse da SRTM. Se for para gerar isso, a gente já pega o da SRTM, que é gratuito. Mas, oi? Vocês usam chifres na... Não, a gente usa grade regular da raster direto. Até LAIS, agora a gente está começando a trabalhar com o formato LAIS também. Por que tem que usar o chifre? Porque a gente já extrai ele, como a gente extrai da imagem, as imagens de entrada são raster, aí ele já vai no mesmo espaçamento do pixel do raster. Só para colocar. Se a gente fosse extrair de outros vetores que não fossem grades regulares, a gente talvez partisse para tira. Na hora que já sai regular, na verdade. Já sai regular. Na hora que você monta, já sai regular. Então aqui é um pedacinho desse projeto, só para vocês verem as fotografias aqui plotadas aqui em cima. Essas folhas não são desse projeto, esse projeto foi colorido, as imagens. Mas antigamente a gente só tinha isso aqui, só tinha imagem em preto e branco. Agora raramente a gente recebe um voo em preto e branco, os voos já são sempre coloridos. Bom, então já deu para entender como é que se monta isso. Quando o avião passa e tira essas imagens, quanto tempo eu tenho aí? Essa é a última ou vocês ainda vão para outros lugares? Tá. Tá todo mundo com muita fome? Eu só posso ficar aqui até 18 horas. Então tá bom. Aí a gente Não podemos não. Não, eu tô com fome também, então a gente não vai ficar até 18 horas. Mais uns 10 minutinhos eu tiro. Então aqui, o avião vai passando aqui, vai tirando essas fotos e a gente controla toda a posição desse avião. Ele vai com o GPS a bordo, a gente sabe onde ele está e tal. Mas isso não é o suficiente para que as fotos dele sejam levadas para dentro do computador e eu consiga saber toda a posição do terreno, que é isso que eu quero no final das contas. Eu quero saber todas as feições que eu estou vendo nessa foto, onde elas estão no terreno para criar um produto como esse, por exemplo. Ou um produto como esse. Esse é um produto que não sai aqui da minha gerência, só sai esse tipo de produto que sai daqui, que isso aqui é um mosaico. Isso aqui é um mosaico de fotografia aérea, tá? Ortorretificado. Isso aqui, ele já está com a qualidade disso aqui. Se você vier aqui e medir uma coordenada aqui num rio, numa estrada, em alguma coisa, ela vai ter a mesma qualidade de você medir aqui, porque ela já está totalmente corrigida. Mas para sair da fotografia aérea e chegar até aqui, eu preciso associar perfeitamente essas fotos às posições dela. Para isso, isso vem evoluindo cada vez mais. Eu acho que daqui a alguns anos a gente não vai nem precisar ir a campo, se for vai muito pouco, mas hoje a gente ainda tem que ir a campo. E aí vocês vão ver aqui nesse croquis uma série de marquinhas com letrinhas GPS. O que vocês estão vendo aqui de GPS? GPS quer dizer Ground Control Point, não, perdão, GCP. GPS é ponto de GPS mesmo, de ponto de campo do aparelho GPS, que eles foram lá no campo e foram medir alguns alvos identificados aqui, que eu consigo visualizar aqui. Eles vão lá no campo e medem isso. A gente traz essa coordenada para cá, monta isso num grande bloco. Eles devem com a antena GPS lá no ponto.
ou eles partem também de um verso daquele que a gente falou, com fotografia até. Raramente. Mas era assim, Era e assim, existem algumas antes, aplicações que ainda é assim. Algumas aplicações. Aqui pra gente, a Mas coordenada do GPS. GPS tem sido de qualidade suficiente. A gente tem conseguido. E aí vai lá, mas de qualquer maneira precisa de um verso também para controlar a posição Ah, do sim. corpo, você vai Lembrando medir. também que a gente veio da geodésia lá, Então faz então a tolerância aqui é um pouquinho mais larga. bem mais do que a frouxa do que o de geodésia. lá. A geodésia o cara precisa medir milímetros ou centímetros, Aqui né? não, tem um erro da escala. Aqui você tem um erro na escala, aqui na aquisição. Aqui quando eu tenho assim, meio metro de 40 centímetros, pra mim já é festa, né? É um ponto super bom. Se eu for trabalhar um para 100 mil aqui, a gente vai a campo e mede com 1 metro, que está de bom tamanho para trabalhar no 100 mil. E 1 metro é moleza, a gente medir no campo. É muito bom. É. O erro de 100 mil é 20 metros. Então você está medindo com ele. Na verdade a gente mede 1 metro porque assim, não faz diferença eu medir 1 metro e medir em 10. Então, porque 10 metros aqui para mim já tá. Não, 10 metros não porque é o tamanho do pixel. A gente costuma usar 1/3 do tamanho do pixel, 3 metros. Mas entre medir 3 metros de qualidade e 1 metro de qualidade, então é mais ou menos a mesma coisa. Então a gente mede com essa qualidade. Mas aí então, voltando aqui, a gente vai ao campo, pega essa coordenada, joga nos equipamentos e aí faz o processo de correção da imagem, tá? Esse processo de correção, existem vários tipos, aqui a gente acaba, a gente usa o mais preciso que a gente corrige, tanto as deformações do próprio avião, tá? Que o avião está se movendo, por mais que a gente amarre a navegação dele, controle direitinho, ele se move um pouco. E tem a deformação do relevo. Então, todo morrinho que eu tiver imagiado aqui assim, ele vai ter uma certa deformação só porque ele é alto, ele é mais alto. Se vocês prestarem atenção, o exagero, quando a gente tem isso de muito detalhe, eu tenho um exemplo aqui, vocês vão ver aqui que os prédios estão tombados. Isso aqui é o exemplo do detalhe, né? Mas se ele não fosse um prédio, se ele fosse um morro, ele também estaria deitado proporcionalmente, né? Repara como os prédios estão deitadinhos, inclinadinhos. Ah, sim. Isso aqui é o efeito da projeção da foto. Como se estivesse batendo uma sombra nele, né? Tem a sombra, tem as duas Aqui, né? coisas. Sombra aqui, né? Tem a sombra, mas você vê tanto o topo quanto a lateral Claro, dele. por causa da lateral Se eu tivesse com a visão bem nadir, exatamente nadir, e aqui eu estou com um pedaço da foto, não é o centro, no centro da foto você vai ver só o topo do prédio. Ele não tem nenhuma deformação devido ao relevo. Isso que vocês estão vendo aqui, esse ponto aqui tinha que estar aqui embaixo. Claro. E não aqui. Isso aqui é a deformação devido ao relevo. É fácil ver no prédio, no morro é mais difícil, mas isso também existe. Tá? Da mesma forma, no morro, qualquer relevo, ele vai ter uma deformação. Como é contínuo, você não percebe essa coisa abrupta que você vê num prédio. Tem Né? alguns que devem ver bem nas janelas mesmo. Isso é deformação devido ao relevo. Tá? Como é que eu corrijo isso? Deformação Se eu souber quê? devido ao relevo. Devido ao relevo. Tá? Se eu souber exatamente a altura desse prédio, como eu conheço toda a geometria de imaginamento, eu conserto isso. Eu pego o topo do prédio e levo ele certinho para a base, para cima da base dele. E eu faço a ver ele nadir. Agora, tem um pedaço aqui que está aqui embaixo que eu deixei de ver. Tá? Então isso não tem jeito, eu não consigo trazer ele de volta porque o caso do prédio ele é uma coisa assim. Mas se eu estou num morro, eu consigo trazer, estico de um lado, encolho do outro e consigo botar o topo dele no lugar do topo dele. Isso é o processo de ortorretificação. Tá? E aí eu junto todos. Esse é da Implaza, Esse é da Implaza. Esse é um convênio com o Estado de São Paulo que a gente está trabalhando junto com eles. E essas informações vêm desde quando? Por exemplo, vocês teriam informação do Monte Castelo antes dele ser derrubado, por exemplo? Olha, tem uma área lá venenosa do IBGE, que é uma salinha que guarda os filmes, as fotos e tal. A gente é venenosa mesmo. Venenosa de verdade, por causa do armazenamento de material químico antigo, fungo e tudo isso, né? Ela fica climatizada e tal. E eu mesma acho que só para ir lá, não sei. Uma salinha lá, Marcela que É porque é contaminado o negócio. Tem que ter uma empresa para fazer um tratamento. É aqui. É aqui embaixo, esse prédio aqui embaixo. Tem que fazer um tratamento. Aqui embaixo. Aquelas fotos
expedição geográfica e tudo mais? Tudo que é material do IBGE fica guardado. As fotos da expedição geográfica? Fica na Chile, não. Fica na Chile, Fica não. aqui na Chile. Mas a partir de que ano, mais ou menos, vocês têm? Olha, eu acredito que tudo que tenha de acervo do IBGE esteja guardado lá. Todos os rolos de filme, todo o material que tenha esteja guardado. Agora, tudo isso é analógico, né? Então, você consultar isso tudo é bem complicado. Não é só Não sei te dizer o que tem lá, mas que tem muita velharia lá, muita coisa. Não tem verba, né, para tratar Não tem, a gente botar isso aí é uma preocupação. A gente está falando do Marcelo Maranhão. Marcelo Maranhão é o engenheiro que trabalha aqui com a gente, que é o substituto da coordenadora, o coordenador. Ele é super preocupado com isso, ele já tentou várias vezes sensibilizar de que precisa de uma verba específica para fazer isso, mas... Aí podia ver como é que foi, caminhou, né, a vegetação. De vez em quando a gente tem requisição, aí a gente tem esse tipo de material, isso aqui é mais fácil de você conseguir. A fotografia impressa, assim, de alguns projetos que ainda existem, o pessoal consegue. Outro dia eu estava lá embaixo do Rio de Janeiro, da parte ali da região dos lagos. Que legal. O pessoal estava mexendo para algum órgão requisitou, aí eles estavam todo mundo lá em cima olhando de curiosidade. A gente tem acesso a isso? Fazendo solicitação, tem. Tem que fazer solicitação. Gratuitamente? Tem, gratuito. Tudo é gratuito. Aqui, né? Aqui o princípio do IBGE é que o que a gente gera aqui com dinheiro público é disponibilizado a público. E tem outras produções são pagas. Não, assim, tem publicação. Tem livro, né? Publicação que envolve gráfica. O que é digital é gratuito. Tem coisa protegida, tipo o dado do censo que é protegido para proteger o informante. Tá? Então isso tem muita coisa protegida relacionada a isso. Tem dado que a gente recebe de terceiro, o dado não é nosso, e a gente usa para trabalhar e não pode disseminar porque o dado de terceiro é restrito do terceiro. Ele mostrou alguns mapas. Está bagunçado lá, a gente está arrumando. Os dados do IBGE tem disponível no site e tem outros dados que você solicita. Sim, que é gratuito do mesmo jeito, mas que não está disponível porque você pode solicitar pela instituição. É isso que você perguntou, isso não está assim disponibilizado. Mas se você vier aqui e dizer, vocês têm isso assim de 1950? Poxa, legal, né? E o que é pago no IBGE, na verdade, é a mídia. Por exemplo, você vai pagar lá, o cara gravou lá no CD dele na Tijuca, gravou não sei quantas folhas que estão disponíveis, mas gravou no CD. Tu vai pagar a mídia, sei lá, R$10, 50. A mídia tem também um preparo da mídia. Se gastar dinheiro para fazer. Coisa assim. A impressão, por exemplo, um Atlas impresso, tu paga a impressão. A impressão não é o trabalho do IBGE. É que nem o Xerox lá da ENSE, né? É uma coisa. É preço de custo. É um preço de custo. Uma hipoteca aí, vamos dizer assim. Uma hipoteca, produto de mais qualidade. Mas eu digo... Eu entendi. Sim, só pagam É o custo, é o É mínimo. o custo só do material. Então aqui, isso aqui eu só gosto de usar para ilustrar para vocês, né? Qual é a diferença? Dá para perceber que isso aqui é da mesma região? Sem ler as coordenadas e os nomes. Também não tem graça. É porque essas informações, desculpa interromper, essas informações assim a gente fica olhando, acha lindo, maravilhoso, mas em termos militares é um perigo, né? Se isso aí cair na mão de um Em termos inimigo... militares é um perigo o Google Earth. Tá tudo no Google, é? Pior No ainda. Google tá meu O carro gente parado. viu. Inclusive tem um outro perigo. Né? Que no Google às vezes tem uma mancha porque aquilo ali não pode disponibilizar, né? tipo Carajá. É secreto, mas aí o cara sabe, não é ali que eu tenho que atingir. Já está o alvo marcado para ele. É mesmo, né? Ficou uma coisa... Isso aí, agora a gente tem o Google Earth, mas muito antes da gente ter o Google Earth, os Estados Unidos têm esse imaginamento nessa qualidade no mundo inteiro. Então já não se faz mais, não faz mais muito sentido. A China também, né? China também, né? China também, Não tem só muitos já países que Estados têm, as Unidos. grandes potências têm. E te digo, as folhas 1 para 25 mil do RJ, por exemplo, todos os projetos 1 para 25 mil, as ortoimagens, se você entrar lá no nosso site, vai ter uma meia dúzia de folhas sigilosas, que você não vai conseguir baixar. Você vai ter que pedir para o IBGE para poder se identificar e dizer, eu quero essa folha, estou usando essa folha, e aí vai ficar guardado aqui no IBGE de que você é usuário daquela folha por segurança. Faz sentido? Nenhum, mas a lei é assim ainda pra gente. Então tem folhas do RJ que vocês não vão achar lá. Vai ter um gráfico lá, um índice, marcando lá umas folhinhas dizendo, essas são sigilosas. E aí saibam vocês que se vocês precisarem delas, elas podem ser pegas.
Só que vocês têm que se identificar. Tal pessoa, se der um problema, acho que É respeito.